Bem, pessoal, essa é a parte 2 da aula sobre quadriláteros, onde na primeira eu falei exclusivamente sobre trapézio, tá certo? E aqui eu estarei falando sobre paralelogramo, retângulo, losango e quadrado, tá bem? Começamos então a falar sobre paralelogramo, onde podemos definir da seguinte maneira. Quando o trapézio tem dois pares de lados paralelos, o mesmo pode ser chamado de paralelogramo. Por essa definição, a gente pode concluir que o paralelogramo na realidade é um caso particular de trapézio em que o mesmo terá não apenas um par de lados paralelos, como a gente viu na aula passada, né, onde a gente estudou apenas os trapézios do tipo não paralelogramo, ou seja, que tem dois lados paralelos e os dois outros lados não paralelos. No caso aqui, estaremos chamando de paralelogramo qualquer trapézio que tenha a característica de ter dois pares de lados paralelos. Em outras palavras, uma figura como essa aqui, em que o lado AB é paralelo ao lado CD, ou seja, esse lado é paralelo ao lado CD, que é oposto a ele, e o lado AD, em contrapartida, é paralelo, esse é o símbolo de paralelismo, tá certo? Paralelo ao lado BC. No caso, os lados opostos, né, serão paralelos, tá bem? Em consequência dessa definição, qualquer lado pode ser tomado como base do paralelogramo. A gente viu que o trapézio também tem lados que podem ser chamados de bases do trapézio, porém, com um detalhe, somente os lados paralelos serão considerados como bases do trapézio, tá certo? No caso do paralelogramo, vai acontecer algo diferente. Vai acontecer que qualquer lado será base, poderá ser tomado como base, e isso mediante o fato, pessoal, de que o lado AB e o lado CD são paralelos, logo, qualquer um dos dois pode ser tomado como base, mas em contrapartida, os outros dois lados, no caso o AD e o CD, também são paralelos. Então, qualquer um desses outros dois lados também pode ser tomado como base. É por isso que temos essa consequência, né? Essa afirmação aqui. Tá ok? De repente alguém pode estar se perguntando o seguinte: ah, professor, mas aí em uma situação em que nos depararmos em uma prova de vestibular, seja lá qual for, em que como a gente vai decidir qual dos lados do paralelogramo tomar como base? Aí você vai tomar essa decisão mediante a leitura da questão, até mesmo caso a questão tenha um desenho, certo? Essa base deverá estar indicada, tá bem? De alguma maneira, ou na leitura, né? Na interpretação ou no próprio desenho, tá certo? Características exclusivas de um paralelogramo. Olha, pessoal, eu vou destacar aqui 4 características que somente o paralelogramo tem, dentre todos os quadriláteros que nós pudermos imaginar. Somente o paralelogramo terá essas 4 características. Nesse sentido, se nós soubermos que um quadrilátero é paralelogramo, a gente já pode concluir que ele terá as seguintes 4 características que eu estarei apresentando para vocês. Logo, também, né, bastará verificar que um quadrilátero atende a apenas uma das 4 seguintes características, que será suficiente para decidirmos que esse quadrilátero é de fato um paralelogramo, tá certo? A primeira característica do paralelogramo, exclusiva do paralelogramo que eu estarei destacando, é essa que diz que os lados opostos são paralelos. Lados opostos paralelos. O que é que vem a ser lados opostos? Olha só. O lado AB é oposto ao lado CD, tá? Oposto ao lado CD. E aí, o significado desses dois lados serem paralelos é que, ao destacarmos as duas retas suportes, no caso R e S, né,
as duas retas suportes desses dois lados, nós poderemos verificar que sempre essas duas retas suportes dos dois lados opostos do paralelogramo serão retas paralelas. Isso vai acontecer com os lados AB e CD e também vai acontecer com os lados AD e BC, que são os outros dois lados opostos do nosso paralelogramo. Tá certo? Lados opostos congruentes. Devo lembrar, pessoal, que essa característica aqui foi inclusive a que eu usei lá na definição de paralelogramo. Tá? Voltemos aqui para a segunda característica. Lados opostos congruentes. Primeiramente, o que é que significa dois lados de um quadrilátero serem congruentes? Significa que eles têm a mesma medida, tá certo? E o que é que nós temos para indicar uma maneira de fazer essa indicação, de que dois lados têm a mesma medida, é por meio desses traços em mesma quantidade. Um traço e um traço indica que esses dois lados, AD e BC, que inclusive são os dois lados opostos desse paralelogramo, têm a mesma medida ou são congruentes, né? AD e BC, e esse é o símbolo de congruência, tá ok? Que eu estou usando aqui. E esses dois traços aqui, cortando os lados AB e CD, indicam que o lado AB e o lado CD são congruentes. Os dois lados AB e CD claramente são lados opostos, não é isso? Como está sendo colocado aqui. São congruentes, o que significa que AB e CD têm a mesma medida, AD e BC também têm a mesma medida. E essa é uma característica exclusiva do paralelogramo, tá certo? A outra característica é que ângulos opostos são congruentes. E aí a gente tem que analisar o que é de fato, o que são de fato ângulos opostos em um quadrilátero, tá? Olha só, serão ângulos opostos em um quadrilátero qualquer, quaisquer dois ângulos que não compartilhem o mesmo lado. Como assim, professor? Se nós observarmos o ângulo em A, o ângulo A, e o ângulo B, eles compartilham esse lado AB. Então, eles não são opostos. Se nós observarmos o ângulo A e o ângulo em D, eles compartilham esse lado AD. Logo, não são opostos, não são ângulos opostos. Mas se nós observarmos o ângulo A e o ângulo C, eles não compartilham qualquer lado, certo? Eles não compartilham lado algum. Nesse caso, eles são chamados de ângulos opostos. O mesmo podemos dizer com relação a B e D. Esses dois ângulos aí não compartilham qualquer um dos lados. Então, também são ângulos opostos. E o que é que nós sabemos? O que é que nós temos aqui como característica? É que esses ângulos opostos, eles são sempre congruentes em qualquer paralelogramo, tá certo? A intersecção das diagonais ocorre no ponto médio das mesmas. Olha, se nós destacarmos a diagonal AC, a diagonal BD, podemos observar que as mesmas vão se intersectar nesse ponto M bem aqui, tá ok? E esse ponto M é ponto médio, tanto da diagonal AC como da diagonal BD. E o que é que significa esse M ser ponto médio dessas duas diagonais? Significa que o segmento AM, isso aqui, é congruente ao segmento MC, ou seja, a distância do ponto A até o ponto M é a mesma distância de M até C. E temos também que o segmento BM, que é esse aqui, ó, ele é congruente ao segmento MD, que é esse segmentozinho aqui. Em outras palavras, essa distância
do ponto B até o ponto M tem a mesma medida da distância de M até o ponto D, certo? Em todo e qualquer paralelogramo, essas características aí vão acontecer e, como eu disse, bastará a gente perceber que um quadrilátero qualquer tem uma dessas 4 características para termos certeza que esse quadrilátero é um paralelogramo, tá certo? Com relação ao retângulo, olha bem como é a definição. É todo paralelogramo. Então, retângulo é um caso particular de paralelogramo, tá? Todo paralelogramo que tem todos os seus ângulos internos retos. Em outras palavras, medindo 90 graus. Note que a indicação do retângulo, pessoal, na maioria das vezes, um desenho em textos diversos, com os quais podemos nos deparar de um retângulo, ele vai vir com essa indicação do ângulo de 90, que é esse quadradinho aqui, esse quadradinho nos cantos, nos 4 cantos, tá certo? Então, identificar o retângulo por meio de desenho, na maioria das vezes vai ser bem simples, vai ser bem fácil, tá? Como característica, podemos citar o fato das diagonais do retângulo serem congruentes. Em outras palavras, a distância de B para D é igual à distância de A para C. Tá ok? Olha, eu acho que não preciso nem dizer que além dessa característica de diagonais congruentes, pelo fato do retângulo ser um caso particular de paralelogramo, o retângulo também terá todas aquelas características que eu já falei dos paralelogramos. Lados opostos congruentes, lados opostos paralelos, diagonais cruzando-se no ponto médio, não é isso? Ângulos opostos congruentes também, certo? Então ele vai ter todas aquelas características que eu já mencionei referentes ao paralelogramo. Bem, uma outra característica exclusiva do retângulo é a seguinte: se nós tomarmos qualquer um de seus lados como base, por exemplo, esse lado BC, tá ok? A altura poderá ser considerada qualquer um dos outros dois lados que não seja paralela a esse lado BC. Ou seja, tirando esse lado AD, tanto o AB como o lado CD pode ser considerado como a altura. Isso vai ocorrer porque no retângulo a altura sempre irá coincidir com um dos lados do mesmo, tá? Bem, com relação ao losango, novamente, é um caso particular de paralelogramo, né? É todo paralelogramo que agora tem todos os seus lados congruentes. Ou seja, o losango também é um caso particular de paralelogramo em que todos os lados têm a mesma medida, e é essa a indicação que está sendo feita com essas linhas cortando todos os lados, tá certo? Bem, quando a gente se depara com losango, em textos, questões de vestibular, questão de Enem, seja lá qual questão for, normalmente ele aparecerá nessa posição, tá? O que não significa que jamais poderemos que não será possível nos depararmos com o losango nessa posição que está aqui, tá, pessoal? Que fique isso bem claro, é perfeitamente possível nos depararmos com essa posição aí. Só que na maioria das vezes estará nessa exata posição, é o mais comum, tá? E vale destacar, pessoal, que uma característica importantíssima do losango, inclusive o losango é o único paralelogramo que tem essa característica, tá? Não estou dizendo que não tenha outro quadrilátero com essa característica, mas dentre os paralelogramos, o losango é o único.
com essa característica de suas diagonais serem perpendiculares, como está sendo mostrado aqui, tá? Essa diagonal é perpendicular a essa outra aqui, tá ok? Em todo losango vai acontecer essa característica, vai acontecer esse fato aí, tá certo? Agora, quando falamos do quadrado, a definição do quadrado será todo paralelogramo, que é retângulo e losango ao mesmo tempo. Ora, o que é que significa ser um retângulo? Significa que todos os seus ângulos internos medem 90 graus. O que é que significa ser um losango? Vai significar que todos os seus lados têm a mesma medida. E aí nós temos que o quadrado é, ao mesmo tempo, retângulo e losango. Foi exatamente por isso que eu coloquei, que eu defini dessa maneira. Tá certo? Lembrando, né? Lembrando, como o quadrado é paralelogramo, o losango também é um caso particular de paralelogramo e o retângulo é um caso particular de paralelogramo, lembrando novamente que esses três tipos de quadriláteros que eu estou informando aqui, eles terão todas as características já mencionadas a respeito do paralelogramo. Tá certo, pessoal? Bem, do caso estarei ficando por aqui. Essa é a última parte da aula sobre quadriláteros, tá certo? Logo mais estarei colocando questões, né, para a gente ver, para a gente ter algumas resoluções na prática desse conteúdo aí, tá certo?